discórdia que eu leve a união. Onde houver dúvida que eu leve a fé. Onde houver erro que eu leve a verdade. Onde houver desespero que eu leve a esperança. Onde houver tristeza que eu leve a alegria. Onde houver trevas que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar e ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Sejam bem-vindos à Casa André Luiz, meus irmãos, e vamos dar início aos trabalhos de hoje com a nossa prece inicial. E pedimos a cada irmão que reserve um copo com água para que seja energizada durante a palestra. Senhor, no silêncio deste dia que amanhece, viemos pedir-te a paz, a sabedoria e a força. Queremos olhar hoje o mundo com os olhos cheios de amor, sermos pacientes, compreensivos, mansos e prudentes, vermos além das aparências teus filhos como tu mesmo os vês. E assim, Senhor, não vês senão o bem em cada um. Fecha nossos ouvidos a toda calúnia, guarda nossa língua de toda maldade, que só de bênção se encha a nossa alma, que nós sejamos tão bondosos e alegres, que todos que se achegarem a nós sintam a tua presença. Reveste-nos de tua beleza, Senhor, e que no decurso deste dia nós te revelemos a todos, que assim seja. Agora, chamamos o nosso irmão palestrante dos trabalhos, nosso querido irmão Valdir Silvestre, com o tema Ninguém vive para si. Com a palavra, então, o nosso irmão palestrante. Meus irmãos em Jesus, boa noite a todos, a nossa grande comunidade espírita, e especialmente aos companheiros do André Luiz, que vêm precisamente nesta época comemorar 60 anos de profícua existência de trabalhos prestados à comunidade espírita, dando um abraço especial ao nosso Vilela e à sua esposa, aos antigos companheiros lá
da Candangolândia que rememoro isto, a família Lettieri e, presentemente, o nosso companheiro José Luiz. O tema da noite quer nos parecer extremamente apropriado para os momentos que nós estamos atravessando. Porque, a começar pelo título, né, ninguém vive para si. Nessa época de isolamento, nós poderíamos indagar como não viver para si se nós nos encontramos isolados. Não é? No entanto, esse texto, extraído do livro Fonte Viva, a mensagem 154, no decorrer da nossa conversação, nós quer nos parecer que iremos chegar a uma conclusão de dar uma resposta para esse fato. Os textos de Emmanuel, normalmente, eles vêm com um epígrafe, né? Essa aqui é o próprio título, né? Porque nenhum de nós vive para si. É o epígrafe, é o sumário daquilo que se vai se tratar e que está contido ali na Epístola aos Romanos, no capítulo 14, precisamente no versículo 7. Né? É Paulo que nos dá essa mensagem. Com o pormenor que quando que se vai no contexto, ou seja, na própria epístola, é porque nenhum de nós vive para si e ninguém morre para si. Ali, na epístola propriamente de Paulo, está se tratando de dissensões entre os companheiros das novas comunidades, então, apostólicas. Está se falando sobre aquelas intrigas, né? Alguém que come dessa forma, outro que come de outra, que se veste assim, veste assado. E Paulo comparece dizendo assim, depois, né, concluindo que não vamos brigar, não vamos agir assim, porque nenhum de nós vive para si e morre para si. Nós vivemos para o Senhor e morremos para o Senhor. Vejam que essa literalmente a expressão de Paulo na Epístola aos Romanos. Agora, Emmanuel, ele só pega porque nenhum de nós vive para si, porque ele tem a intenção de dar uma nova coloração, de dar uma nova dissertação a partir desse porque nenhum de nós vive para si. Essa introdução, a partir do próprio título, nós poderemos nos lembrar aqui da expressão de Aristóteles no seu livro A Política, quando ele diz que o homem é um animal político, né? Ou seja, é um animal da polis, não no sentido político de partidário, de eleições, coisas desse teor. O homem é um animal político, quer dizer que o homem é um ser gregário, é um ser social, né? Então, vejam bem que esse não viver para si é algo que vem digamos assim, de 400, 500 anos antes de Cristo, né? Entre os filósofos gregos. Eu me recordo também que, presentemente, nós temos dentro do ramo da filosofia a alteridade, ou seja, alter outros, né? Alter outros. E um dos maiores representantes da alteridade se chama Emmanuel Levinas, que é trouxe até o livro aqui para dar um close aí, né? E que realmente é um estudo muito mais profundo, mas também se centra no outro, porque ninguém vive para si, está em jogo aquele que é o nosso interlocutor, aquele com quem nós dialogamos, aquele com quem nós vivemos, né? E vai nos vai nos dar a dimensão da nossa responsabilidade pelo outro. E Levinas, ele vai chegar, né, entre vários aspectos da sua filosofia, de dizer
que a verdade se revela no rosto do outro. Olha só, o outro na nossa vida tem o condão, o poder de transmitir a nós a verdade. E indo mais além na sua filosofia, o outro me dá se eu sou um homem de bem ou não, conforme ele viva bem, conforme ele alcance tudo aquilo que ele tem direito, né? Que se ele é feliz, é responsabilidade dessa criatura. É isso que se coloca dentro da alteridade. Portanto, nós vemos aí profundos elementos de contato entre esse trecho, nenhum de nós vive para si, e com uma vasta coleção de estudos, de trabalhos acadêmicos, e que se nós formos mais além, nós vamos nos encontrarmos no mandamento maior de Jesus, né? Que é: ama a Deus sobre todas as coisas e ama o próximo como a ti mesmo. Ou seja, nós nos amarmos como nós mesmos e amarmos o próximo na mesma intensidade que nós nos amamos e nos consideramos. Portanto, é uma expressão inicial da mensagem de Emmanuel que dá muita possibilidade de nós prosseguirmos sobre variados temas em relação a isso, né? Principalmente nas injustiças, nas violências, no egoísmo das pessoas que vivem para si próprias, né? Então, mas vamos mergulhar, adentrar no texto de Emmanuel, diríamos assim, né? Emmanuel, logo no início, ele pega duas figuras, né, da árvore, a luz e um fio d'água, para nos dizer o seguinte: aquele que planta uma árvore não vai produzir somente para a fome da criatura, mas para socorrer as necessidades de muitos, né? Quem planta uma árvore. Veja bem, eu não vivo para plantar só uma árvore, porque a árvore, queira ou não, ela vai dar oportunidade para outras pessoas se alimentarem. Ele também coloca a luz que nós acendemos para clarear o nosso caminho, para onde nós iremos transitar, não é para iluminar os nossos pés, caminharmos em segurança, mas igualmente para os viajores, para todos também que vão seguir ao nosso lado, que seguirão aquele caminho. E ele diz também: assim como o fio d'água influencia a terra por onde esse fio de água passa, as nossas decisões inspiram as decisões alheias. Me parece que é realmente profundo o tema. Não se pode, por exemplo, alguém dizer: olha, eu não preciso de ninguém, eu estou numa ilha, me basta o ar, me basta a água desse coqueiro, alguma coisa nesse sentido, porque até o homem que está recluso, ermitão, ele deve contas à natureza. A sua sobrevivência está traçada como ele vier tratar essa sua natureza em torno. Emmanuel tem uma expressão aqui nessa mensagem que é realmente um remate. Milhares de olhos observam-te os passos, milhares de ouvidos escutam-te a voz, e milhares de corações recebem-te os estímulos para o bem e para o mal. Vejam que ninguém vive para si. O alcance desses nossos pensamentos, desses nossos pensares, dessas nossas ações, nós estamos unidos por correntes, por fluidos que nós não observamos, mas nós somos uma verdadeira teia, uma verdadeira rede que estamos instalados. E não estamos falando só eu e quem esteja nos ouvindo, nos vendo nesse momento, mas é a própria Brasília, ao começar do nosso próprio lar, né, do local de serviço, do nosso Brasil e de toda a humanidade. Nós fazemos
nós nos constituímos em uma imensa teia, né? Uma imensa teia. Então, essa imensa teia recebe-nos os estímulos para o bem ou para o mal. Já está instalada uma opção para a criatura. Se ele for propulsor, criador de pensamentos para o mal, esses pensamentos serão veiculados nessa imensa teia. E ele vai se sintonizar com as criaturas que pensam igual a ele. E se for do bem, ele vai desencadear profundas ligações entre as criaturas que estão conjugadas, associadas ao bem. Vejamos aqui que Emmanuel coloca aqui no sentido mais filosófico, mais racional, diremos assim, né? Mas nós encontramos no outro texto dele, extraído do livro Pensamento e Vida, texto também, texto obra-prima, nas frases, naquilo que ele fala, porque tem até a comparação, ou tem a confirmação da própria ciência em relação a esses aspectos, né? Vejam bem, então ele coloca aqui, no livro Pensamento em Vida, do próprio Emmanuel, que tem o título O Espelho da Vida, logo na primeira fase, olha o que ele diz: a mente é o espelho da vida. Eu acho que nós aqui poderíamos encerrar esse encontro da nossa noite, porque essa frase é síntese de tudo que nós estamos dizendo e que Emmanuel começou dizendo ali, que nenhum de nós vive para si. A mente é o espelho da vida. Ou seja, eu, ou mente, ou se quisermos utilizar espírito igualmente, eu reflito tudo aquilo que me chega, né? Ainda até o que eu não veja. Os pensamentos que são inarticulados, não têm expressão verbal, a minha mente está gravando. Tanto quanto aquele que me escuta, aquele que está ao meu lado, está recebendo a mensagem no seu espelho particular. Então, essa frase é síntese, né? Não vamos sair daqui, fechar a audição de educação por todos, né? Porque temos mais coisas para dizer, mas a frase é síntese, né? A mente é o espelho da vida, ninguém pode fugir disso, né? E ele vai mais além, olha, ele reconhece que o espelho da vida, que o coração é a face desse espelho da vida. E o cérebro é o centro de suas ondulações, gerando a força do pensamento, que tudo move, criando e transformando, destruindo e refazendo para crisolar e sublimar. Vejamos aí, meus irmãos, que a profundidade, né, como nós nos encontramos com essa verdade que muitas vezes desconhecemos e que passa despercebida no nosso dia a dia. Em todos os domínios do universo vibra, pois, a influência recíproca. Eu quero aproveitar nesse momento para dizer, porque muita gente está dizendo, olha, mas o pensamento, o espelho da vida, como é que é isso? Alguém está dizendo aí simplesmente pela sua autoridade de professor, de professor de física, né, de lógica, de filosofia, alguma coisa assim. Mas, hoje em dia, buscando a experiência dentro da doutrina espírita, o pensamento, ele, além de ser vida, é substância, é matéria. É matéria. Não vamos nos alongar muito nisso, trazer exemplos aqui de telepatia, tantos fenômenos, né, relacionados com o pensamento. Mas eu vou só me lembrar aqui uma passagem que o meu professor Henrique Rodrigues, que deu um curso de parapsicologia em 1900 antigamente, que ninguém sabe o que é parapsicologia hoje, onde é que está a parapsicologia, por uma força mais transcendental de indagação nela,
O professor Henrique Rodrigues, que já desencarnou, ele deu um exemplo da força do pensamento. Ele disse que tinha uma senhora lá em Belo Horizonte que ela era uma lavadeira. Ela morava num dos morros de Belo Horizonte e descia todos os dias para pegar as roupas lá no centro de Belo Horizonte e subir com aquelas roupas que as patroas davam para ela para lavar lá na favela. Então ela se dedicava com o maior cuidado, né, se esmerava para deixar a roupa quaradinha, né, e ia para estendê-las, né, lá nos varais da favela onde ela morava, que era um local sem urbanização nenhuma e toda cheia de pó, né, as ruas, e ela colocava lá de frente a sua casinha. E aí ia se dedicar a outros trabalhos. E quando ela retornava, ela observava que os lençóis, que estavam branquíssimos, estavam sujos, a poeira tinha maculado a brancura dessas peças. E ela começou a observar que essa sujeira era produzida pelos meninos que jogavam bola ali perto de onde ela estendia as roupas para secarem. E ela ficava tão encolerizada, tão raivosa, que ela rogava pragas, né, para aquelas criaturas. Então ela dizia, olha, vocês vão ver, vocês vão quebrar a perna jogando futebol, vocês vão ver que a casa dos seus pais pega em fogo, né? Tadinha. Ficava, né, o serviço dela, ela tinha que refazer tudo aquilo numa ocupação insana, né? Muito trabalhosa. Mas o professor Henrique Rodrigues diz que realmente acontecia. No dia seguinte, lá, ou 2 dias depois, apareciam 3, 4 meninos com perna quebrada. De repente, lá, uma casa pegava fogo. Né? E o professor Rodrigues ficou impressionado para isso, porque essa notícia chegou até ele, lá, que ele morava no centro de Belo Horizonte. E resolveu fazer o seguinte, convidou-a para ir ao centro onde ele fazia parte, ele trabalhava. O professor Henrique Rodrigues era uma grande autoridade para a psicologia. Ele foi convidado várias vezes para ir ao Vaticano para elucidar questões paranormais lá, ou seja, tinha imagens que nos azulejos lá da entrada numa igreja que se formavam rostos. E ninguém sabia. Ele lá comparecia, tal, examinava, dava os parecer dele, e os rostos apareciam e de repente sumiam. Ora, então o professor Henrique Rodrigues trouxe-a para o seu centro e submeteu ao que ele chama de gotejador psicocinético. Ou seja, ele pegou uma espécie de copo, assim, né? Dá para aparecer o copo aí? Acho que dá. E uma garrafa em cima. Uma garrafa em cima com uma torneira. E nesse copo, uma lâmina dividindo o copo, o lado A e o lado B. Então ele pediu para a nossa irmã, lá de Belo Horizonte, que fizesse o seguinte. Ele abria a torneirinha da garrafa, né, que estava aqui em cima, e pedia para que ela se concentrasse para aquelas gotas que iriam cair. Se elas caíssem normalmente, eles iam cair na lâmina e o copo ia se dividir igualmente. Mas ele pedia para cair no lado A. Né? Havia uma divisão no copo. E, por incrível que pareça, ele constatou que 80% das gotas caíam no lado A, onde ele pedia que ela mentalizasse, direcionasse aquelas gotas que ali caíam. Isso aí, mais do que comprova o poder da mente. Né? A mente cria, a mente tem ação nas coisas materiais, ela influencia-nos, influencia o outro. Né? Daí o pensar bem e o pensar mal. Né? E
E ele diz o seguinte, olha, o Emmanuel ainda nesse livro Pensamento e Vida, ninguém permanece fora fora de permuta incessante. Ou seja, tudo é movimento, né? No pensamento. Isso faz nos lembrar o filósofo Heráclito, que disse que na vida tudo é fluxo. Lá também, 500 anos antes de Cristo, que tudo é fluxo. E ele é o autor daquela frase que ninguém entra no mesmo rio duas vezes, né? Porque as coisas fluem incessantemente. Eu recolho dele ainda, nesse mesmo livro, lá no item 8, capítulo 8, aliás, que traz como título Associação. E ele diz assim, que todos, né, se o homem pudesse contemplar com os próprios olhos as correntes do pensamento, que todos vivemos em regime de comunhão. Olha só. A associação mora em todas as coisas, preside todos os acontecimentos e comanda a existência de todos os seres. Olha só. Assim também na vida comum, a alma entra em ressonância com as correntes mentais em que respiram as almas que se lhe assemelham. E para terminar esse trecho aqui da associação, olha aqui, essa também poderíamos encerrar aqui igualmente, né? Expressamos milhares de criaturas e milhares de criaturas nos expressam. Nos expressam. Portanto, quem sabe aqui eu estou me expressando, quero crer com um produto meu, exclusivo, mas estou também me expressando por milhares de criaturas que pensam igualmente a mim, que estou aqui me utilizando da expressão verbal e da imagética, né, para chegar até vocês. Vejam que ninguém está só no mundo, né? Ninguém está só. E até me detendo um pouco, imagine o problema da obsessão, né? Com essa verdade de aqui que nenhum de nós vive para si, né? A mente é o espelho da vida. O que né? Acho que nós não estudamos ainda como deveria ser estudado o fenômeno da obsessão, né? Por esse prisma mental, né? Ainda que tenhamos livros extraordinários aí à nossa disposição. Só para terminar isso aqui, olha, quando nos detemos nos defeitos e falhas dos outros, o espelho da nossa mente reflete-os. Olha só, fala mal de alguém, o meu espelho reflete-os. De imediato, como que absorvendo as imagens deprimentes que se constituem, pondo-se nossa imaginação a digerir essa espécie de alimento que mais tarde se incorpora aos nossos tecidos. Olha só, ele vai se incorporar aos nossos tecidos. Nós não vamos aqui abordar as imagens, né, que elas nos rodeiam constantemente, produtos das nossas criações dos nossos pensamentos, né, que é um outro capítulo. Assim, meus irmãos, nós temos uma mensagem da noite que eu estou extraindo aqui de Emmanuel, que realmente é digna de nós meditarmos e refletirmos, já que nós não vivemos solitários, mesmo numa ilha que seja. Nós não podemos, nas noites de angústia, de depressão, eu não tenho ninguém ao meu lado, né? Talvez isso seja uma coisa exacerbada, mas pode crer, se elevar um pensamento alto, né, através de uma prece, aquele indivíduo espiritual, aquele ser que ama essa criatura nessa situação difícil, na quadra da sua existência, verá que terá condições de influenciar os seus pensamentos e até de modificá-los, lembrando-a que a vida continua
e que nós estamos separados por questões vibratórias, né, de energia, porque, na verdade, todos nós estamos ligados. Que saudade da minha mãe, do meu papai, se ele estivesse aqui. Mas é possível ele estar conosco aqui. É possível nós comunicarmos com eles, porque graças a essas ligações mentais, nós os atingimos onde quer que estejam, com a nossa alegria, com o nosso reconhecimento, com a nossa gratidão, ou a tristeza, que traz mais tristezas a eles também. Reponta, portanto, que nós todos temos um imenso potencial conosco, que nós podemos criar, ao invés de criar para o mal, ao invés de criarmos imagens pessimistas, negativistas, que só servem para nos prejudicarem, nós podemos vibrar, sintonizar na faixa positiva, que é a faixa real. A vida é um presente para todos nós, seja como ela se apresentar, na felicidade, no sucesso, mas igualmente nos reveses, na doença, ou a doença que vai fatalmente nos levar deste mundo para o outro. Tudo representa a vontade do Criador. E nós, até o último momento da nossa existência, nós temos condições de criarmos formas, pensamentos que vão minorar, que vão diminuir as dores dos companheiros que estão ao redor de nós, encarnados e desencarnados. Lembro-me de uma passagem de Ivone Amaral Pereira, a grandiosa médium, né, que passou por tantas dificuldades, mas nunca vendeu ou colocou em segundo plano a sua mediunidade, esperantista também, que uma certa ocasião ela estava lendo o Evangelho, como ela costumava fazer. Lia o seu Evangelho, né, sozinha, e ela via os espíritos ao seu redor. E, em um determinado momento, ela terminou, né, a sua vibração, a leitura do seu livro, e viu diversos espíritos que estavam agradecendo a ela. E eles diziam assim: Dona Ivone, muito obrigado pela leitura que a senhora fez para nós todos. Né? Mas ela estava lendo somente o livro. Acontece o seguinte, ela lia, mas era como se estivesse falando, né? Eles escutavam com expressões verbais. E esses espíritos voltaram, e tantas vezes que ela se reunia naquele determinado dia para se nutrir no Evangelho, segundo o Espiritismo, aqueles espíritos ali estavam ouvindo o que ela simplesmente estava lendo. De forma que é por demais evidente que até silenciosos nós estamos contribuindo para a paz, para a harmonia da nossa família, do nosso local de trabalho, onde nós estivermos. Assim sendo, a mensagem de Emmanuel é uma mensagem muito espetacular para os nossos dias, onde nós nos deparamos com a violência, né? Chamados às armas. Nós observamos nos Estados Unidos aqueles tristes episódios raciais, né? Falta de consideração por um semelhante. Quem faz aquilo para um outro semelhante, ou quem se utiliza da violência para tratar o seu semelhante, se a mente é o espelho da vida, ele está espelhando aquilo que ele é. Está arrastando para si provações dolorosas, não na outra vida ainda, mas nesta, porque ele está incorporando, como foi dito aqui por Emmanuel no capítulo Associação, aos próprios tecidos do seu corpo.
A maneira de nós mentalizarmos, de nós raciocinarmos, ela vai dando às nossas circunvoluções cerebrais características únicas. Por exemplo, quem é muito pessimista, ele vai pensar somente naquilo, e as suas características cerebrais vão se moldando conforme essa maneira de pensar. E assim, sendo, ele só pensa naquela forma, né, naquela fixação. Automaticamente ele abstrai-se, ele deixa de conectar-se com coisas outras que não seja pessimismo. Ele deixa de pensar na música, na poesia, na beleza das flores, no sol que aparece retumbante, né, clareando tudo. Ele deixa de observar as coisas porque ele entra naquele aspecto de fixação. Vejam, portanto, meus irmãos, como se reveste de grande importância essa mensagem de Emmanuel. E nós vamos nos avançando para nós concluirmos o nosso trabalho aqui, né? Emmanuel diz nesse título, Ninguém Vive para Si, sentindo pensas, pensando realizas. Olha só, sentindo pensas e pensando realizas. Não há maneira de não ser, deixar de ser verdade isso aqui. E ele prossegue. E tudo aquilo que constitui tuas obras, através das intenções, olha, intenções, você ainda não realizou aquilo que vai se cumprir. Através das intenções, das palavras e dos atos. Olha só, as palavras têm uma carga também, né? A carga de você desejar bem para alguém é algo remansoso, algo benéfico. Mas um impropério que você dirija para outra criatura é uma carga negativa pesadíssima. Às vezes a pessoa recebe na hora. Ah, que dor de cabeça eu estou sentindo aqui, né? Porque aquilo foi muitíssimo pesado. Então, tudo isso que constitui as nossas obras representará a influência de tua alma, auxiliando-te à libertação para a glória. Olha só, para a glória da luz ou agravando-te o cativeiro para o sofrimento nas sombras. Cativeiro nas sombras. Reponta aí que nós somos autores de onde nós vamos nos posicionar e como vamos ser, como vamos nos constituirmos, que criatura, que indivíduo vamos ser. Você dirige os seus pensamentos para o bem, para a realização, para a edificação, ou você vai dirigi-la para o cativeiro e o sofrimento das sombras. Por isso, quando muita gente nos procura, todos nós espíritas nas nossas casas, nós sentimos uma tremenda identificação com o sofrimento dessas criaturas, porque nós também somos sofredores. Mas compreendemos igualmente que nada que venha até nós é injusto, porque nós somos os próprios criadores do nosso céu ou do nosso inferno, né? É a grande verdade que nós não podemos afastar de nós. Vai terminar o Espírito Emmanuel nessa página magistral, Ninguém Vive para Si. Vigia, pois, o teu mundo íntimo. Ele vai ao cerne ali, né? Vigia, pois, o teu mundo íntimo. Porque tudo se origina do nosso mundo íntimo, né? A nossa expressão verbal, as nossas ações físicas. E faze o bem que puderes. E faze o bem que puderes. Não é fazer o bem que puderes por alguém místico que está nos mandando, porque nos demonstram que o bem tem uma ressonância no mundo e nas pessoas, em todas as coisas. Faze o bem que puderes, ainda hoje, eu saindo daqui, se eu puder, ou surgindo oportunidade, e o bem, se eu puder realizar, devo fazê-lo. Um telefonema, responder educadamente, né, alguém,
Porquanto, segundo a sábia conceituação do apóstolo Paulo, ninguém vive para si. Meus irmãos em Jesus, meus companheiros da comunidade espírita, especial da grande colmeia de trabalho do André Luiz, que nós somos ligados por laços de afeto de muitos anos atrás, meu querido Vilela, que sempre tenho como inspiração pela dedicação, pela força, e homenageando modestamente os 60 anos de existência dessa casa magistral e exemplar para todos nós, que está lá no Guará com um imenso farol para prevenir criaturas encarnadas dos tropeços, dos calhaus, dos mares tempestuosos das nossas existências. Meus irmãos, muita paz, muita luz em Jesus. Agradecemos o irmão Valdir Silvestre e que Deus o proteja e ilumine sempre. Agradecemos também a todos os irmãos que estão conosco nesta palestra virtual. Pedimos ainda a fluidificação das águas para cada um dos irmãos que estão somando neste momento. E assim fazemos a prece final em agradecimento por este trabalho abençoado na Casa André Luiz. Agora vamos fazer a nossa prece de encerramento. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, Senhor. Perdoai as nossas ofensas, como perdoarmos as dos nossos ofensores. Não nos deixeis cair em tentação. Livrai-nos, Senhor, de todo mal, porque vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Que assim seja. Até mais, caros irmãos e amigos. Até a próxima palestra. Olá, amigos do Centro Espírita André Luiz. O CEAL agradece àqueles que deram a sua contribuição para que a obra de ampliação do espaço físico fosse executada. Solicitamos que os nossos colaboradores continuem nos apoiando para que possamos cumprir nossos compromissos com os salários dos funcionários que cuidam da manutenção e segurança da nossa casa e também com as despesas com água, energia elétrica, material de limpeza, etc. As doações podem ser de qualquer valor e podem ser via conta bancária ou na secretaria do CEAL pela manhã. Mais informações no site www.cealdf.org.br. O CEAL conta com a sua contribuição.